versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arós, de maneira que tinham o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os Midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: há ainda muito povo a fazer-os descer as águas, e ali os provareis. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Amém. Glória a Deus, né? Aqui, amados irmãos, nós vemos uma passagem muito linda, né? A qual Deus, ele tem um plano muito lindo na vida do povo de Israel. E desde o começo do povo de Israel, desde Gênesis, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse a Abraão que o povo ia sofrer 400 anos no Egito, né? Que ia ter uma opressão. E ali, no decorrer, né, Deus, ele foi falando ao povo, né, seus profetas. E chegou um momento que em Êxodo nós vemos a libertação do povo, né? Deus se utilizou de Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés o recusava, Moisés inventava desculpa dizendo que não era capaz, mas Deus o tinha escolhido. Deus, né, deu livramento ali quando, como nós sabemos, que Moisés foi parar no rio Nilo, naquele junco, né, e Deus o livrou dali da morte, mostrando que desde o nascimento Deus era com Moisés. E Deus escolheu Moisés, separou Moisés para libertar o povo do Egito. E Moisés foi, né, depois de inventar tantas coisas, dizer que não podia, que não era capaz de fazer o que Deus estava pedindo, mas Deus é aquele que, quando Ele quer, Ele cria situações para que a pessoa venha compreender e aceitar o seu chamado. E Moisés foi para o Egito, e ali nós vemos que no Egito Deus fez a sua maravilha ali no meio de Faraó, né? Mandou as pragas, mostrando, né, o quão grande ele era na vida do povo. E chegou um certo momento que Faraó permitiu, né, por Deus também ia dizer que ia chegar um tempo que Faraó ia permitir, só que Faraó também ia se arrepender de ter mandado o povo embora. E quando o povo ia saindo do Egito, quando estava ali no deserto caminhando, Faraó se arrependeu e foi atrás do povo. E quando o Faraó foi atrás do povo, aí encontrou-se Moisés e o povo de Israel, o povo de Deus, ali com aquela nuvem, né, que a nuvem protegia de dia, protegia de noite. O Senhor estava com ele ali no meio daquele povo. E na frente estava o mar, por trás estava Faraó, de lado estava os canibais, e do outro lado estavam as montanhas, né, naquela cidade. E aquele povo começou a murmurar, começou a dizer: gente, Moisés, a gente saiu do Egito para morrer aqui nesse deserto, para a gente perecer aqui, como é que vai ser agora? E ali o Senhor, primeiro Moisés falou com o Senhor, e o Senhor falou com Moisés, dizendo: olha, diga ao povo que marche. Eu não quero ver ninguém falando nada, mas eu quero que marche, porque se Deus ele permitiu o povo sair do Egito, se Deus permitiu aquelas maravilhas todinha, Deus não ia permitir que o povo ia perecer ali no Egito. Deus não ia permitir, glória a Deus, que
ali ia ser o fim do povo. Se Deus permitiu tudo isso, para quê? Para que o povo morresse? Não. Mas que o povo aprendesse, que o povo tivesse um aprendizado ali com Deus. E ali o povo foi libertado dali quando Deus falou para Moisés, dizendo: olha, Moisés, toca na água. E ali aquele mar se abriu e o povo passou. Glória a Deus. E ali, quando o povo passou, o faraó vinha atrás, mas Moisés tocou de novo, o Senhor mandou tocou de novo no mar, e o mar ali se fechou e o povo ali morreram. Então, glória a Deus. Quando Deus permite algo, Deus, Ele é fiel para permanecer e continuar nos abençoando. E Deus prometeu lá desde Gênesis, dizendo que o povo ia ser oprimido, tudo, mas também prometeu que ia libertar o povo em Êxodo. E Deus libertou, o povo foi vitorioso, venceu, glória a Deus, e ali ficou de testemunho para os filhos dos filhos, de geração a geração, contando aquele milagre que Deus tinha feito. E no decorrer, nós vimos que aquele povo de Israel murmurava, né? Quando aparecia uma guerra, ele começava a murmurar, como estava sendo oprimido, como estava sendo machucado. Mas quando nós vemos em Juízes, mas quando Deus dava vitória, o povo começava a se alegrar. Mas quando via, né, que já estava bem, que já podia estar assim um pouco espaçoso, o povo começava a murmurar novamente. E Deus começava a mandar pessoas, exército. E aqui nós vemos, né, que não foi diferente aqui quando o povo começou a murmurar, né, que começou a servir a outros deuses, pois Deus tinha falado para eles, dizendo: olha, não sirva a outros deuses. Eu vou te colocar nessa terra, né? Nós vemos aqui em capítulo 6 de Juízes, que ia colocar naquela terra, mas que não era para servir aqueles deuses daquela terra, mas o povo desobedeceu. O povo não deu ouvido à voz do Senhor e foi servir a outros deuses, foi se desviar do caminho, foi servir o seu próprio coração e se esqueceu de Deus. Glória a Deus. Mas quando Deus ama nós, né, Ele não vai deixar o seu povo tão longe. Deus permite um espacinho para ver até onde o povo vai chegar, mas também depois Ele quer puxar de volta, dizer: olha, venha para cá, eu vou mostrar onde vocês estão errando, vou mostrar as consequências dos seus atos. E ali Deus permitiu que os midianitas daquela terra oprimissem Israel por muitos anos. Permitiu que ali ele fosse oprimido, que tudo que ele semeasse, os midianitas ia lá, tomava, pegava e não deixou Israel prosperar. E quando Israel estava ainda podendo lutar com as suas forças, Israel estava calado, estava ali servindo, oprimido, mas estava calado. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, Israel começou a clamar ao Senhor e dizer: olha, Senhor, tudo que a gente faz, né, os midianitas vai lá, tudo que nós tentamos nos prosperar, o midianita vem, né, não estava aguentando mais aquela opressão. Quando viu que nas suas forças não podia, aí clamou ao Senhor. E o Senhor se lembrou, disse a ele: olha, eu não disse a vocês? Eu disse a vocês que não era para temer ao Deus desse povo, e vocês temeram. Vocês se desviaram do meu caminho e estava pagando pela consequência, né? Porque tudo que o homem semeia, um dia ele vai colher. Então, Israel semeou, né, aquela ali se desviando do caminho, saindo da presença, e ele estava colhendo aquilo que ele tinha feito. Mas como Deus é misericordioso, como Deus nos ama, ele sempre tem alguém para dar vitória, para ajudar. E Deus escolheu Gideão. Glória a Deus. Deus escolheu Gideão para dar vitória ali ao povo de Israel. Quando Gideão estava tentando lá no lagar, tentando, veja só, um homem tentando ter um jeito para libertar o povo de Israel. Ninguém estava vendo, talvez ele estava lá escondido, ninguém vendo, ninguém olhando, mas Deus ouviu.
viu Gideão ali tentando sair da vitória daquele povo, e o Senhor disse: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Diz assim: olha, o Senhor é contigo, eu tô vendo o teu esforço, eu tô vendo que você tá se esforçando para ver se o povo, né, liberto, o povo tirar essa opressão. Eu tô vendo, né, o teu esforço. E Gideão disse: gente, o Senhor é comigo? Como é que o Senhor é comigo? Se nós estamos sendo oprimidos, se nós estamos sendo aqui, tudo que a gente tá colhendo, os midianitas tá pegando tudinho. Aí Gideão começa a dizer para Deus: gente, o Senhor libertou a gente do Egito, o Senhor fez isso, aquilo. Como é que o que vão falar agora do Senhor? O que vão dizer? Que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos esqueceu? Glória a Deus. E Deus disse: olha, vai nessa tua força, assim, vai nessa tua coragem, se esforça, vai, permanece como a forma que tu traz, porque dessa forma eu vou livrar Israel da mão do midianita. Glória a Deus. E ali Gideão, né, não entende, né, como é que o Senhor ia livrar, né, pois ele disse que como nós dizemos sempre que não podemos, que somos falhos, né, pois também somos, mas que somos limitados, que não temos condições, que não somos a pessoa certa, né, para que Deus venha usar. Mas Deus disse que era com Gideão, e Gideão ainda ficou meio assim, pensando, né, que não era Deus que estava falando, pois ele, né, viu a sua limitação, viu que não era capaz. Aí ele fez prova de Deus, e Deus aprovou aquela prova que ele estava fazendo. Aí Deus aprovou aquela prova que ele estava fazendo. E aqui no capítulo 7, como nós vemos, Deus dá vitória, onde nós lemos, Deus dá vitória a Gideão com 300 homens. Ali, né, Jerubaal, né, que Jerubaal estava ali naquele arraial. Aí foi para aquele arraial do Midianitas. Só que o Senhor disse que eram muitas pessoas para ele ir à luta, para ele ir à peleja, para a guerra. Pois nós vamos pensar, para ir para uma guerra, realmente tem que ir com muitos homens, muitas pessoas preparadas. Mas o Senhor não queria que a glória fosse para o povo de Israel, ou que a glória fosse para Gideão, ou que fosse para outras pessoas. Não, Deus queria que a glória fosse eternamente dele, que o povo visse que mesmo sem condições, Deus dá vitória. E ali o Senhor disse: não, Gideão, para a guerra com esses povos você não vai. Tem muito, eu quero tirar alguns, porque Deus conhecia que no meio tinha medrosos, que no meio tinha pessoas que iam voltar e que iam atrapalhar naquela guerra. E ali o Senhor fez assim. O Senhor mandou Gideão separar. Aqui, né, nós vemos que Deus, ele escolheu Gideão, né, mas ele não queria que Gideão fosse com aqueles povos, porque ele sabia que no meio daquele povo tinha covarde e tinha medrosos. E no meio da guerra, eles poderiam atrapalhar, né, atrapalhava, né, ali a guerra, e Deus não viu e mandou Gideão separar, escolher as pessoas. E aqueles povos voltaram um bocado. E depois Deus disse: não, Gideão, ainda tá muito. Voltou 22, ainda ficou 10, não, ainda é muito. Aí Deus disse a Gideão: olha, Gideão, vou dar uma estratégia a tu. Tu manda o povo descer as águas para tomar água. Aquele que lamber como cão ali bebendo água, esse vai contigo, tu separa. E aquele que se abaixar e tomar aquela água ali, você separa no outro lado. E ali, aqueles que lamberam foram escolhidos 300. Porque estava lambendo, mas estava ali atento no que estava vindo de lado, do outro lado, né? E era o que Deus quis. Uma pessoa que estava atenta, uma pessoa que estava vigiando, uma pessoa que estava de atalaia para ir para a guerra com Gideão. Glória a Deus. E ali, Deus deu vitória ao povo de Israel. Deus fez Israel ser vitorioso. Então, na tua vida não é diferente, né? Fique de atalaia, porque Deus vai fazer você ficar vitoriosa, vitorioso, e Deus é contigo. Amém.